Olá, está começando mais um Entre Taças, direto dos estúdios da TV Concórdia, que é um oferecimento de Caetá Supermercados, Doces Rosito, Pães de Queijos Catarini e Frio Oeste Carnes. E o convidado de hoje é em dose dupla, então estamos recebendo Beatriz Camargo, que é sócia e CEO da Mimassas, jovem liderança à frente da gestão, e também Christian Almeida, supervisor de planejamento e responsável por P&D e chefe da Mimassas. Sejam bem-vindos. Obrigada. É um prazer recebê-los vocês aqui no Entre Taças. Prazer é todo nosso. E eu trouxe, né, para esse nosso bate-papo um vinho português, tão blindado aí, que é da importação do Caetá. Então, enquanto eu vou abrindo o nosso vinho aqui, né, eu vou abrir o microfone para a Bia com essa pergunta para a gente, que além do cargo de CEO, né, como que começou a trajetória dentro da empresa? Ok. Então, enquanto eu vou abrindo aqui o vinho, você vai Acho que eu preciso de um pra gole de nós. vinho para começar essa resposta. Então tá bom. Então vamos lá. Brincadeira, mas a minha trajetória na Mimassas começou oficialmente em 2017, né? Uhum. Eu ia fazer outra faculdade, não estava no escopo ir para a empresa naquele momento, né? Mas a empresa estava passando por um período de reestruturação, mudança na família também. A empresa sempre teve uma gestão familiar, né? E em 2017 a gente tinha um consultor. Minha mãe tinha contratado para tentar organizar um pouco a empresa. E ele me chamou para uma conversa, né? O André, um querido. Ele me chamou e perguntou: Bia, o que tá pensando em fazer pro ano que vem? E eu falei: olha, eu acho que eu vou para um colégio militar, né? Quero estudar direito, enfim. E ele falou: acho que tu precisaria dar uma força na empresa. E eu fui, né? Então não tinha uma expectativa. Eu acho que também foi uma surpresa gostosa nesse sentido, né? Um desafio gigante. Então, com 17 anos, né? Em 13 de dezembro de 2017, eu fui oficialmente apresentada como CEO, né? Eu tinha só 17 anos, né? Mas, na verdade, a mente brilhante por trás do plano era o André, né? Meu trabalho era executar. E a minha visão na época era de que eu ia entrar, em 2 anos eu ia executar tudo que tinha para executar. A gente precisava alavancar significativamente o nosso faturamento. E o André me deu esse desafio. Eu pensei, cara, eu dou conta, né? Eu vou lá, vou ajudar minha mãe e tal. E depois eu vou seguir minha vida, né? E não segui a vida, no caso, né? Segui minha vida dentro da Mimassas, porque gostei muito e tô lá até hoje. Legal. Vamos fazer um brinde. Tchim. E na sequência, Cris. Quem é o Christian Almeida como profissional formado em biotecnologia industrial e gastronomia? É uma mistura poderosa, né? Muito. Eu me formei biotecnologista, né, em 2020, em Videira, né? E de lá para cá eu entrei na Mimassas, já unindo o sonho da gastronomia, né? E fiz a gastronomia, me formei também, né? E nesse meio tempo comecei a trabalhar na Mimassas junto com a Bia, né? E fazendo o que precisava na época, né? Passei por algumas áreas da empresa. E essas duas formações, né, foram me direcionando para alguns lugares, né? O planejamento surgiu, né? Agora um pouco mais voltado para o P&D, por conta da gastronomia e tudo isso, né? Então, eu fui fazendo o que era necessário para a Mimassas, estou lá quase 5 anos agora, né? Legal. Bia, e quais foram os maiores desafios que você encontrou nessa sucessão familiar, vamos dizer assim, né? Pode-se dizer. Eu acho que a sucessão, só quem é sucessor, né, sabe o peso que é e cumprir o legado, né? Então, acho que inicialmente a minha mãe é uma pessoa de um carisma ímpar, né? Ninguém é como a Maria é, né? E acho que num primeiro momento eu precisava ser um pouco mais pragmática, né? Um perfil mais orientado para resultado, para foco. E a Maria sempre foi um perfil muito mais orientado para cuidado com as pessoas, né? Relacionamento, enfim. E quando vem um filho para o negócio, se imagina que o filho vai ser muito parecido com o pai ou com a mãe, né? Com a própria trajetória da empresa, que né? aconteceu até lá. E a empresa, naquele momento, precisava de uma reestruturação. Então, eu também me perdi um pouco nesse processo, né? De saber quem era a Bia, quem era a Maria, né? E não tentar ser Maria, mas também quem era a Bia, enfim, né? Então, acho que esse corresponder às expectativas foi bastante difícil, né? A gente tinha um endividamento bem agressivo na época, que precisava ser corrigido pelo faturamento, né? Então, a gente só tinha uma opção, que bom, né? Porque a gente só podia crescer. Não né? tinha outra opção. Não tinha outro caminho, opção, né? Não tinha outro jogo, tinha que fazer acontecer, né? E aí, no meio disso, em 17 anos, tentando entender um pouco mais das pessoas, dos processos e ainda tentando mudar o jogo, virar o resultado, né? Com 17 anos. Com 17 anos no meio disso, né? Logo, eu fiz 18, enfim, até brinco que nos primeiros anos eu fiquei
uma função um pouco mais de papagaio de pirata, né? Até Eu falava muito pra mãe, mas ela ficava tipo, deixa quieto, que eu acho que não sabe bem do que tá falando, vamos fazer desse jeito aqui. Né? Enfim, até que eu pude realmente assumir o meu papel só 2 anos depois, né? Em 2019, oficialmente como CEO aí, com propriedade, conseguindo tomar as decisões, enfim, né? Tocando a companhia. Legal. E Cris, como que é atuar como chefe dentro de uma indústria e não num restaurante tradicional? Porque a gente sabe, para quem não sabe, a gente já trabalhou junto, eu e o Cris, mas não num restaurante tradicional. E como é atuar dentro de uma indústria, Cris? É muito diferente, né? A gente trabalhou junto num restaurante, né? A rotina de um restaurante, de servir prato, de dia a dia, de praças, é muito diferente do que é atuar dentro da indústria. A indústria como P&D, né, ela tem um processo gigantesco por trás de desenvolver um produto que vai para o supermercado ou que vai para a mesa do cliente, né? Todo um processo de pesquisa, de desenvolvimento, de testar shelf life, de testar a receita, de ver custo, né? É um ponto muito importante, que é muito diferente de uma cozinha tradicional, né? A proporção das coisas, escala, né? a escala, isso muda muito o jogo, né? Ela não vai subindo proporcionalmente, né? Mistura 100 gramas de farinha, um ovo dá massa no final, né? A proporção da indústria é diferente, né? Então, foi um desafio, né? Até entender um pouco mais o mundo da indústria. Mas o P&D tem desenvolvido muito, né? A gente tem conseguido lançar novos produtos, inclusive temos aqui o Ravioli, que é o lançamento mais recente nosso, né? Foi no mês passado, agora tem menos de um mês desse lançamento, né? É um produto super aceito. Fizemos o lançamento, inclusive, no Wine Day do Caetá. Uma embalagem muito bonita e o produto entrega, porque eu já provei, sou prova disso, então vale a pena vocês provarem. Produto muito bom, né? E o P&D muito ativo, né? A gente tem vários produtos agora no fluxo de lançamento, né? Mais de 20 produtos em testes, né? Eu acho que isso vem um pouco da gastronomia, vem um pouco do chefe. E atuando, né? Nos eventos, no Wine Day, nos eventos que a gente tem nos clientes como chefe mesmo, né? Bia, hoje a Memassas, ela tem metas de crescimento ambiciosas aí para o mercado, né? O que está sendo feito assim para preparar a empresa para o futuro? É meu desafio, né? Eu sempre falo pro time que eu preciso estar no dia a dia, mas o meu grande trabalho é olhar para hoje, lembrando do nosso grande sonho, né? Então, nós definimos ano passado a visão, foi o ano que a gente conseguiu definir uma visão, então a gente vai dobrar de tamanho em 3 anos, né? E definir uma visão, até que não nada definido, a gente ia caminhando. A gente é uma empresa que cresce muito, né? A gente vem de um histórico de grande crescimento, mas colocar isso para o mercado também traz uma seriedade, né? A gente Então, cresce 2 dígitos todos os anos, né? Então vamos impactante, né? Esse ano a meta é crescer 45%. E quando a gente fala de crescer uma indústria, é um trabalho infinito, né? Porque aí você cresce venda, né? A gente trouxe um diretor comercial esse ano para conseguir tomar mais expansão, abrimos uma filial em Balneário Camboriú, começamos a abrir o Paraná, né? E estamos olhando para o Rio Grande do Sul. Então a gente quer ser referência nos 3 estados, né? E esse é um desafio gigante. E vender, graças a Deus, nosso produto é super bem aceito, né? A gente tem conseguido fechar novos parceiros, ganhar mercado. Mas aí começa, né? A indústria precisa de máquina, o back-office, né? A nossa equipe administrativa precisa crescer. Aí antes a gente tem um time talvez um pouco menos técnico, agora precisa trazer uma mão de obra um pouco mais técnica. A gente tinha tem, né? Um monte de desafio de cargos novos nascendo. Então a gente chama a pessoa. Coisas que a gente nem fazia ideia que existia, agora começa a demandar, né? E tá numa indústria em pleno crescimento é uma oportunidade para todo mundo, né? Eu acho que assim. Quem tá dentro tem uma oportunidade do tamanho do mundo, né? O Cris, por exemplo, acho que já passou por infinitas áreas, sempre acompanhando o crescimento da empresa nesse sentido, né? Mas a gente tem a moça que começou na limpeza, que passou para recepção, aí passou para o faturamento, que hoje é nossa vendedora interna. Né? Então a gente tem um monte de potencial de oportunidade. crescimento, né? A empresa cresce, todo mundo que tá dentro tá disposto a crescer, tem muita oportunidade também, né? Então o exercício é esse todo dia, né? Fazer o hoje bem feito, mas sempre lembrando da nossa... Porque eu sempre brinco, a gente tem uma empresa pequena com um sonho muito grande. E o que é interessante, né, Bia, é que vocês estão bem próximos aqui, né? Vocês estão em Peritiba, né? Cresceu ali, começou ali, tudo ali. Como que Nasceu foi? em Concórdia. Nasceu em Concórdia. Nasceu em Concórdia, olha só. Né? Um porãozinho. No bairro dos Estados. No bairro dos Estados. Meu pai mora na casa até hoje, né? Nasceu como uma empresa familiar, né? De porta em porta, aí fazendo um trabalho entre a família. Até hoje a gente tava buscando as fotos. Esse ano a empresa faz 40 anos, né? Então a gente tá tentando reunir um acervo, né? Reunir fotos antigas do começo, né? E no começo era o quê? Era família, né? 100% família. Então, todos os rostos que tinham na empresa eram o irmão de um com o primo do outro, enfim, né? A gente Tudo começou já uma equipe naquele... pequena. E começou em Concórdia,
né? Em 1986, o primeiro registro do CNPJ oficialmente, né? E depois, em 2002, se mudou para Peritiba, né? A gente teve uma oportunidade junto ao município lá, ao qual a gente é muito grato, né? E hoje seguimos. Seguem em Peritiba. Segue em Peritiba. Cris, você disse que hoje existe mais de 20 produtos em desenvolvimento, né? E como que nasce a ideia, ela se transforma em um produto comercial? Como que vocês hoje têm esse processo aí para fazer essa transformação, né? A primeira etapa, né, do fluxo de lançamento são as ideias, né? Até dentro do nosso fluxo lá, a etapa das ideias, ela tem um infinito, né? Não tem uma data, um período selecionado, porque isso vem toda semana, né? O comercial traz ideia do que vê nas lojas, do que viu, do que conversou com um comprador, conversou com outro, né? Então isso vem sempre chegando, né? E a gente começa a filtrar, né? Entende se tem viabilidade, se faz sentido para o nosso negócio, né? Se a gente tem capacidade produtiva para aquele produto, se faz sentido no nosso portfólio. Isso começa a fazer filtros para depois entrar para os testes, validar custo, validar receita, né? Até chegar lá no produto final, discutir sobre embalagem, né? Mas tem toda uma linha do tempo que entre ter a ideia e lançar o produto são vários meses. Quase um ano, né? Quase um ano entre ter a ideia. Então, vamos dizer, o Ravioli que está sendo lançado aqui, ele já começou há 1 ano e meio, mais ou menos, até até na metade mais, do né? ano passado veio a ideia, a gente testou, fizemos alguns testes e muda recheio, textura. valida, tem que testar a shelf life, né, porque vai para o mercado com data de validade, então tudo isso é um processo longo, né, entre ter a ideia e lançar o produto em média de 1 ano. E ainda planejar o quanto vai sair daquele produto, qual a escala de produção, tudo isso entra nesse hoje processo. Hoje as 2 bombinhas estão na mão do Cris, né, Cris? O planejamento da demanda, da operação, e depois organizar, né? Então é um processo, né? Junto com o comercial, né? Com fábrica, com suprimentos, né? Pra gente organizar tudo isso e conseguir ter o produto 100% na ponta. Legal. Então quando o pessoal chega lá no mercado e vê bonitinho na embalagem, o processo foi longo para chegar até aqui, muito, né? muito. As pessoas não tem dimensão também do que é estar dentro de uma indústria, né? Da complexidade que é de fazer as coisas, né? E a gente tem muita responsabilidade com o nosso cliente também, né? Então poderia fazer e lançar sem testar, poderia fazer com talvez uma textura que não era bem a que a gente esperava, o sabor. Depois a gente ajusta. Não, a gente quer que esteja ótimo, excelente, né? Que é um produto que a gente acredita, que a gente vai encontrar um familiar no mercado e vai dizer, pode levar que tá maravilhoso, né? Senão não lança. Sim, né? Legal isso, acho que isso faz parte da questão cultura também, né? E falando dessa parte, como que é, Bia, manter uma cultura organizacional, mesmo enquanto, uma cultura organizacional forte, né? Mesmo enquanto a empresa está crescendo, porque é difícil unir as duas coisas, né? É muito difícil. Eu acho que é o desafio, né? Pergunta, assim, bala de prata, né? E eu acredito que todo o sucesso, ele é construído de várias pequenas coisas, né? Não existe uma coisa só que a gente faz que dá muito certo. Né? Então, por exemplo, a gente passou por esse ano também, no ano passado, na verdade, para cá, a gente fez todo um planejamento estratégico, né? Então, a gente tentou desenhar os próximos 3 anos o máximo possível, redefinimos os nossos valores, né? Então, a gente tinha 9 valores e todos eles eram soltos, assim, por exemplo, comprometimento, né? Excelência, melhoria contínua, bastante coisas genéricas, que a gente decidiu enxugar para 5 valores, que são transcritos em frases, né? E a gente tentou fazer um valor que um investidor possa olhar, ler e entender, mas que alguém no chão de fábrica passa, olha e se identifica e diga, cara, é por isso que a gente faz isso, porque a gente tem fome de resultado. Né? A gente faz isso porque a gente quer buscar o próximo nível, ou todo dia de visita, enfim. Então, a gente tenta transcrever em frases que norteiam o comportamento, né? E eu acho que também tá muito próximo dos líderes, tá próximo das pessoas, sentir o clima. Hoje mesmo a gente fez um almoço de comemoração, né? Mês passado foi um mês recorde na empresa, então a gente teve o maior volume de toneladas produzidas, né? E o maior faturamento da empresa. Mudamos mais um dígito também nesse sentido, foi muito especial para nós e hoje a gente parou comemorar com todo mundo, né? Olha, então, que legal. Eu e Maria recebemos todas as pessoas na porta, abraçamos uma por uma, agradecemos por elas estarem lá, né? Um quadro de assinatura, né? Para todo mundo que participou poder assinar e deixar registrado esse momento, colocar né? uma frase, ou de incentivo, ou de comemoração, enfim, foi um momento bem bacana com todo mundo, né? Com a empresa toda, né? E eu acho que cultura se transcreve em se importar genuinamente com as pessoas. Tanto com o cliente, quanto com o cliente interno, né? Então, a gente tá sempre olhando para isso, tá sempre afetando Machado. A Maria tem isso como essência, né? Então, esse é um valor muito importante para mim, massas.
que é sentimento de família, né? Então, a gente sempre usa essa frase, né? Mimassa é da família, porque ela faz sentido. Quando a gente entra lá, as pessoas... A gente teve 2 novos colaboradores no administrativo essa semana, né? E eles estavam falando, nossa, eu me sinto super acolhido, eu jamais imaginava que ia ser assim, enfim. Isso pra nós é vitória, né? Isso é cultura. Eu acho que hoje o grande tendão de Aquiles de todas as empresas é a questão de pessoas. E quando você tem uma empresa que se preocupa, você acaba... Esse é um problema de todo mundo, mas aí acaba se tornando mais fácil de resolver, né? Sim. Quando tem essa cultura interna, né? E a gente começou, quando eu comecei lá em 2017, a gente era uma empresa de 10 pessoas, né? Contando os sócios e todo mundo junto, né? A família toda. E hoje a gente é uma empresa de mais de 100 pessoas, né? Então, a gente tá crescendo muito, né? A gente começa a ver rostos diferentes, né? Porque a gente é uma empresa que tem muita gente da velha guarda nesse sentido, que tá com nós há muitos anos. Mas tu passa na fábrica e eu sempre falava, eu não quero ter uma empresa grande que eu não saiba o nome das pessoas, né? E aí agora, meu Deus, tá entrando muita gente, né? Hoje tava vindo as pessoas pro abraço e eu queria muito saber o nome de todas elas, todo mundo, né? Chamar pelo nome, né? Porque isso faz a diferença, né? Então, a gente tem um grupo também informativo, nosso RH faz um trabalho brilhante, né? Coloca lá a informação, manda a fotinha do colaborador com o nome embaixo para que a gente gere uma associação, faz um processo muito bom de onboarding também, recebe as pessoas, conta a nossa história, mostra... Apresenta todo mundo, né? O impacto Faz que vai ter cada integração coisa, bem... né? Porque todo mundo é importante, né? Eu acho que isso a gente explicar isso muda o jogo também, né? Cris, existe algum produto que foi desenvolvido aí por vocês e que é marcado dentro da trajetória da empresa nesse tempo? Qual que é o produto assim que vocês falam, não, esse produto aqui tem uma trajetória gigante dentro da empresa e que está até hoje, que foi criado e marcou muito? Eu acho que tem alguns exemplos, né? Eu acho que a nossa estrelinha que a gente é apaixonado, que é o nosso Tortei, né, que vem de muitos anos, né, de uma mesma receita criada lá atrás com a moranga que é cozida lentamente, mais de 6 horas de cozimento, temperada, no vapor. Então tem esse processo, é um produto, é nosso xodó, né, a gente adora, eu particularmente sou apaixonado por esse produto, mas tem a linha de salgados, né, que foi um desenvolvimento nosso, a gente é pioneiro desse produto, né, eu acho que tem uma trajetória muito, muito bacana dentro da empresa, né, um dos nossos maiores grupos de produto de venda hoje, né, então é um produto que nos destaca, né, nos diferencia dentro das lojas, enfim, dos PDVs, né, acho que esses dois, para mim, são os mais especiais, né, acho que a Bia talvez tem outros que marcaram a trajetória anterior, mas esses dois são os que mais marcaram nesse período que eu acompanho, né. Eu acho que o Tortei, com certeza, ele talvez é hoje o produto que mais carrega a nossa essência, né? A gente sempre fala porque a Maria não deixa a gente mudar nada, né? Então, vamos comprar a moranga já cozida, vamos botar esse temperinho no lugar do tempero. A gente usa, todos os nossos temperinhos são frescos, né? A gente não usa tempero em pó pra nada. O único tempero seco que tem na fábrica é orégano, que vai na pizza, né? Mas senão é tudo picado lá, colocado, né? A gente até falava, vamos moer. Né? Facilita para a produção. Sim, para produção. Não, tem que picar, porque se moer, o cliente não acha o temperinho dentro do produto e a percepção de caseiro, a gente fala, né? A gente sempre fala isso. Então, vamos rasgar da camisa o alimentos caseiros, né? E vamos parar. Alimentos caseiros. Então, é mimassa alimentos caseiros. Precisa achar o temperinho, porque isso aí a gente vai fazer alguma coisa em casa, tem o mesmo carinho, o mesmo cuidado, né? E o salgadinho, realmente, a gente lançou lá em 2012, né? A gente comprou uma máquina e tentamos, mas foi assim, meu Deus do céu, desafiador pra caramba chegar nessa fórmula, né? A nossa fórmula é a única hoje que tem leite em pó e flocos de batata, né? Então é um diferencial no mercado. A grande maioria dos salgados são a base de farinha e água, né? Então nós temos esse diferencial e o nosso empanamento que é extremamente crocante, né? E foi 1 milhão de ajustes nesse processo, né? A gente não nasceu campeão, a gente... E realmente é um produto, o salgado é um produto que eu sempre falo, às vezes o pessoal vem me perguntar, esqueci, cara, pega esse aqui, porque eu sou consumidor, não é porque eles estão aqui, mas eu sou consumidor, o Cris sabe disso, a Bia também, então assim, pega esse salgado, coloca lá no forno que vai ficar como se você estivesse frito na hora. É impressionante, e daí, mas como é que consegue? É o que vocês estão expondo aqui, a qualidade e todos esses anos de testando, contínua, né? Desse produto, e né? Tecnologia, né? Tecnologia, inovação, né? A gente tá sempre buscando melhorar, né? É um produto campeão, né? A gente sempre traz como um produto campeão de venda, né? Mas que a gente tá sempre em desenvolvimento. Mudamos a embalagem recentemente, né? Também mudamos, redesenhamos ela, né? Para ajudar a identificar para o consumidor, deixar ela mais visual, né? Mas é um produto
pra Air Fryer, agora é época de Copa, né? Pra assistir o jogo da seleção, que é incrível. É muito mais fácil, né? Bia, a gente tava falando que vocês refizeram para os próximos 3 anos, né? E qual que é o grande sonho da Unimassa para os próximos 3 anos, assim? A nossa visão é dobrar de tamanho, né? Mas quando a gente fala do grande sonho, a gente quer ser uma referência, né? E o que é ser uma referência? Ser uma referência é ser a primeira empresa, né? O primeiro fornecedor que o nosso cliente vai lembrar. Que quando o nosso cliente final estiver no mercado, ele lembre do roxo, né? Ele vai dizer, não, eu preciso achar o pacote roxinho, né? Eu não posso ir para casa com o outro. Eu não quero outra cor, eu preciso levar o roxo, né? Então, nós temos um grande sonho, mas também estamos trabalhando duro para que isso aconteça, né? E a gente também quer ser reconhecida como uma marca inovadora, né? Então, a gente colocou isso na nossa visão. E pegar uma empresa tradicional, 40 anos, e colocar um DNA de inovação... Eu imagino, é o que eu também. sempre falo, quando vocês acabaram de colocar ali que, vamos rasgar então, se não for caseiro, né? Hoje, se você for olhar para o mercado industrial, você vê várias empresas que começaram assim e acabaram perdendo a essência. Eu sempre digo assim, não é uma crítica, mas quando você compra um produto, eu cito alguns exemplos de estabelecimentos que abrem novos. Você vai lá e compra um produto daquele estabelecimento. Depois, na recorrência, você vê que passou 1 mês, 2, já não está a mesma qualidade. Já trocou a qualidade dos ingredientes que usava. Eu cito isso em pizzarias que são mais fáceis, que abre o tempo todo e fecha o tempo todo, mas eles não conseguem, não mantêm. E isso é um crime para quem está no mercado, né? Porque você vai voltar, vai ter a recorrência do produto. E na Unimassa a gente vê que isso é constante, né? Se eu compro uma vez, eu vou sempre comprar e vai manter a qualidade. Frustrar o consumidor é algo muito sério, assim, né? A gente leva muito isso em consideração, né? E é melhor, às vezes, tirar um produto de linha. Muitas vezes isso acontece, a gente olha para o mix e fala, cara, a empresa precisa de uma margem, a gente é uma empresa, a gente precisa gerar valor através do produto, mas a gente também quer gerar uma experiência. Né? A gente quer impactar a família que vai consumir o nosso produto. Se a gente não conseguir fazer uma coisa e tiver que abrir mão de qualidade, talvez seja a hora da gente retirar esse o produto do mix, pensar outras coisas para ele, levar né? para o P&D um probleminha, né? Dizer, melhora isso aqui, faça algo, né? Faça algo por ele, né? Mas isso tá muito na nossa essência, né? Acho que quando redesenhou tudo isso, olhou para os próximos 3 anos, uma coisa que nunca saiu da mesa foi, não, temos que manter a essência caseira, né? Isso não pode ser deixado de lado em momento nenhum, né? Por crescimento, por nada disso, né? E Cris, pegando esse gancho de voltar o probleminha para o P&D, qual que é o maior aprendizado hoje que a Unimassa trouxe para você, para sua vida profissional, né? Eu acho que inúmeros, né? Como a Bia falou, eu passei por diversas áreas, né? Então, cada uma foi me trazendo um pouco de crescimento, não só profissional, mas pessoal também, né? Então, cresci muito lá dentro. E acho que algumas coisas como liderança, né? Eu me tornei um líder lá dentro, né? Um líder de um time. Liderança, o jeito de tratar com as pessoas, de lidar com as pessoas. Se já trabalhou em cozinha, né? É diferente do que trabalhar dentro de uma indústria, dentro de um corporativo, né? Então, acho que isso vem muito forte. Né, o respeito com as pessoas, a forma de trabalhar, a cobrança, resultado, né, isso está no nosso dia a dia também. Então, aprender a lidar com todas essas coisas, com a pressão comercial de um lado, produção do outro, né, pressionando o planejamento e P&D, né, acho que isso me fez crescer muito, né, nesses últimos anos eu vejo uma evolução gigantesca minha, né, como profissional lá dentro. Legal. Bia, você como CEO, teve decisões extremamente difíceis de tomar à frente desse cargo que é tão importante, tanto para o crescimento quanto para desenvolvimento, até mesmo talvez em algum momento falar lá, esse produto aqui não está dentro do que eu imaginava. Teve alguma decisão assim que foi muito... Teve algumas, né? Acho que é todo dia... algumas a gente lembra mais porque nos marcaram mais, Sim. Né? Outras são mais do nosso dia a dia, da nossa responsabilidade. Mas em 2019, quando eu assumi como CEO, a gente tinha um problema que era o quê também na época, né? O mesmo que a gente está enfrentando hoje, ele só era numa proporção diferente. A venda tinha acontecido, a gente tinha conseguido melhorar o faturamento, né? De 17 para 19, e a gente tinha uma indústria um pouco deficitária, né? A gente estava vendendo muito mais, consequentemente precisava produzir muito mais e entregar muito mais, né? Nesse momento eu pensei, cara, eu preciso investir.
Só que a gente tinha acabado de passar por uma reestruturação, tinha alavancado o faturamento para conseguir equilibrar a relação dívida-faturamento, e tinha, agora dá para respirar um pouco, vamos ficar mais tranquilo e daí tal. já vê a demanda. E aí eu, cara, mas a gente vai parar de crescer, eu não quero parar de crescer. Né? Porque o bom de ser uma empresa menor é que a gente tem muito para crescer, né? Tem o mercado todo, tem muitas O mundo possibilidades, inteiro né? de possibilidades, né? A gente E sempre aí- brinca, né? E aí eu me lembro até hoje que eu estruturei um plano para apresentar para o banco na época, né? Reuni tudo que eu tinha de informação do que ia dar de investimento, o payback dos equipamentos, né? Na época eu nem sabia que era assim que se chamava, mas eu fiz um cálculo do que ia reduzir de mão de obra, né? Do que a gente ia conseguir ganhar em vendas, da força que a gente tinha, mas a venda naquele momento era uma promessa ainda, porque eu ia trazer o maquinário e aí ter a possibilidade de crescer. E eu levei para o banco, eu me lembro que na época era quase 2 vezes o nosso endividamento, uma proposta para trazer 7 máquinas. Né? Investir em 7 linhas diferentes. E a minha mãe falou, não, o banco não vai te emprestar esse dinheiro, não vai dar certo e tal. Eu falei, cara, eu vou apresentar o plano, eu tenho Ou não, eu já convicção. tenho. Eu tenho convicção do que eu tô fazendo. Eu sei do potencial da Mimassas, eu acho que isso também, nunca desacreditei do potencial dela. Levei a proposta, né? A gente tem um parceiro de longa data, né? E o banco falou, cara, que trabalho extraordinário, ficou até como referência no banco, aquele modelo que eu usei para Olha que apresentar. legal. Conseguimos o crédito, colocamos as máquinas para rodar, só que fomos baratos na qualidade, porque muitas máquinas não entregavam o padrão do produto que a gente tinha Olha antes. só. Né? Melhor pode ser, pior do que antes não tinha como. Então, eu me lembro até hoje uma esteira para pizza, né, que a gente comprou, que eu achei que ela ia reduzir um monte a mão de obra, ajudar, né? Na época, sem objetivo de desligar ninguém, porque graças a Deus a gente podia crescer Sim. e realocar as nossas pessoas, né? Mas aí eu coloquei a máquina para funcionar, a máquina não funcionava, a máquina estourava, a massa não ficava no ponto, não ficava macia. Enfim, a nossa massa de pizza tem uma característica muito específica e a gente não conseguia chegar no equipamento, levou 6 meses, né? Pra botar a rodar, né? Para colocar ela funcionando, para ela corresponder à expectativa. E aquele desafio, né? Pressão de venda chegando, porque aí as outras máquinas estavam rodando e a máquina para funcionar ainda. Então, essa foi uma decisão bem difícil na época, mas a gente conseguimos pagar todos os investimentos também, conseguimos trazer o faturamento. Legal. E outra decisão que eu me lembro recentemente, né? Que é a decisão de começar a trabalhar com alguns operadores logísticos, né? Eu contratei um gerente, né? E a gente tem um slogan interno que a gente fala que a gente vai pintar o mundo de roxo, né? Eu contratei um gerente comercial e ele me falou, um mês que ele tava lá, eu acho nem isso, ele falou, Bia, se nós for pintar o mundo de roxo com os nossos caminhões vai demorar demais. Daí eu falei, não, nosso produto é muito difícil. Vamos pra... Temos que terceirizar um pouco da nossa operação de entregas e tal. Eu falei, não, o nosso produto é muito delicado, o nosso tortéis, se ele ficar fora, ele vai descongelar, não vai chegar pro cliente na qualidade e tal. E eu tinha tido uma experiência com o operador antes, não tinha funcionado, ele falou, não, nós vamos fazer isso funcionar, né? Então, hoje a gente tá quase meio a meio, né, Cris? As nossas entregas e as entregas via operador, né? Então, a gente é um canal totalmente novo, só que também deu força para que a fábrica possa continuar pujante e recebendo investimentos e a logística como um campo... acompanhando, né? Porque senão a gente produz muito, não entrega, não adianta. Enfim, um looping de investimento infinito, né? Eu sempre brinco com a Mimassas, ela adora beber um investimento, né? Ela sempre precisa. Acaba sendo um ciclo, né? O faturamento cresce, a gente precisa aumentar a operação, aumentar a logística para entregar, aí precisa crescer o faturamento de novo e assim... Aquela frase jargão que não tem almoço de graça. Não existe almoço. Para você poder crescer e almejar algo mais, os custos elevam, né? Então, às vezes as pessoas comparam, né? Nossa, mas aquela empresa lá deve estar ganhando muito porque ela está faturando muito. Com certeza, mas ela está ganhando no crescimento, na porcentagem, porque quando ela cresce, os desafios aumentam mais, né, Bia? Total. Acho que era bem mais fácil dar dinheiro antes né? do que agora. Quando era menor. Né? E hoje, quando a gente pensa em... é muito mais do que dinheiro, né? Porque hoje a gente olha para todas as famílias que trabalham com a gente e pensa, cara, não é só por mim, né? Acho que tem mais de 100 famílias... Eu tenho 100 famílias que dependem da decisão que eu vou tomar ser assertiva, de fazer um produto que, né, traga um bom resultado para dentro de casa, enfim. Então, eu sempre levo isso em consideração e isso aí é a responsabilidade que é essas pessoas saírem de casa e acreditar no nosso sonho, né? Virem trabalhar com a gente também. E, além de tudo, né, Bia, essa questão... de você ter famílias e pensar nisso, isso torna uma empresa mais sólida, né? Porque a partir do momento que ela começa a pensar somente no meu resultado, sendo que o resultado acaba, querendo ou não, sendo as pessoas que também estão na base, né?
Então, às vezes, um dos erros principais de algumas empresas é não focar nessa parte, né? É pensar somente em industrializar e tá tudo certo e vamos resolver o problema da falta de mão de obra. A gente não faz nada sozinho, né? Não. Precisamos das pessoas em todas as áreas, né? Sempre em conjunto, sempre junto para continuar crescendo. E acho que é o modelo do negócio, né? Acho que tem gente que é um pouco menos pessoal e, enfim, né, eu sempre falo para minha liderança, eu tento ser uma pessoa muito próxima da minha liderança também, né? E se é o melhor jeito, eu não sei, porque eu acho que cada um tem que tocar o seu negócio como acredita também, mas esse é o jeito massa de fazer as coisas, né? E levar as famílias em consideração, lembrar delas, tomar decisão com elas. A gente tem uma liderança muito participativa também, né? A função como CEO, eu sempre digo que, na verdade, ela é uma construção, né? Eu não quero, hoje de manhã eu ainda falava, né? Eu não quero ser a que diz sim ou não e a última cartada, eu quero que a gente crie um ambiente de construção, onde tu sinta vontade para trazer, onde se eu estiver descarrilhando, alguém tenha a coragem de dizer, viu, fulaninho, acho que não é bem por aí não, vamos corrigir a rota, ou tá tomando uma decisão que é muito boa pro comercial e não é tão boa pra fábrica, vamos olhar um pouco aqui também, enfim, né? Porque quando a gente cria um ambiente muito totalitário, assim, muito autoritário, às vezes a pessoa fica ali falando, amém, amém, né? E a gente perde um monte, porque eu acredito que o poder do todo junto é muito maior do que o meu, né? Você acaba perdendo aquela ouvidoria, né? Vamos dizer assim, né? Total. Porque quando você perde a Acho que ouvidoria... essa construção entre as áreas é muito importante também, né? Acho que cada área, cada liderança tem autonomia, né? A gente consegue conversar, trocar ideia, entender se faz sentido, se é o melhor caminho para todos, né? Não só, para a companhia, só olhando para cada área especificamente, né? A gente consegue ter essa troca, né? Isso que o Cris trouxe é algo que eu ia trazer, como equilibrar, né? Resultado de pessoas, qualidade de vida e gestão. Porque gestão da empresa, não sei, né? Porque para equilibrar tudo isso é ficar com os pratinhos lá aqui, todo, tentando, tem que equilibrar os três juntos, né, Bia? Acho que é um desafio, né? Eu acho que o equilíbrio, às vezes, a gente tenta equilibrar muito, mas a vida, ela é um desequilíbrio, né? Só que ela tem que ser um desequilíbrio acordado e combinado, né? Então, enquanto eu estou no meu trabalho, eu vou me dedicar totalmente ao meu trabalho, vou estar aqui presente, me entregar de corpo e alma, né? E quando eu vou para casa, eu vou estar com a minha família, eu vou ser a melhor mãe para aquela família, vou querer gerar momentos com eles, né? Porque às vezes a gente fala muito de distorção de tempo, por exemplo, né? Mas eu acredito que, na verdade, eu tenho até uma frase que a gente tem na parede lá do nosso mural dos sonhos, né? Que é intensidade distorce o tempo, né? Não é sobre, a gente quero ter 8 horas por dia com meu filho. Cara, talvez tu passar 1 hora ali e tá bem presente, né? Então eu acredito muito no poder da presença nesse sentido, como fator, né? Intencionalidade, né? Era meu aniversário essa semana, né? Eu falei pro Cris. Ele falou, não, perguntou 10 vezes, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu falei, Cris, no período do meu aniversário eu gosto de olhar se a minha vida tá indo pra onde eu quero, né? Então eu quero refletir mesmo. Reflexivo, né? Acho que é uma oportunidade, né? Graças a Deus eu faço aniversário no meio do ano. Aí tem no final do ano todo mundo faz, né? Meta, rever, ano que vem isso. E eu tenho no meio do ano um cheque das metas, digamos assim. Cara, se eu continuar aqui, fiz vai ano assim... de novo, e agora? O que eu fiz no ano passado? Isso aí. Né? Uma oportunidade perfeita, né? De rever a trajetória do ano. E hoje, o que é o principal diferencial, além de tudo que a gente já falou, né? Porque hoje vocês têm um mercado da linha de congelados que é um mercado bem competitivo, né? O que é o diferencial para vocês estarem hoje com toda essa expansão, chegando agora, como você falou, Paraná, e já está aqui no litoral, já está em no mercado já bem expressivo, né? O que é realmente o diferencial por ser esse mercado tão competitivo aí, de marcas que já estão no mercado aí há anos, né? Eu acho que a gente tem algumas coisas, né? Eu acho que a nossa qualidade é indiscutível, né? Eu acho que a gente falou bastante sobre já, mas esse cuidado que a gente tem com o produto, com manter a essência caseira do produto, acho que isso reflete no produto final, né? Na qualidade que a gente entrega para o consumidor, nos produtos que eles levam para casa, que fazem com a família, que reúnem, né? Mas acho que além disso, um diferencial nosso muito grande é a nossa execução de loja, né? Nossos promotores, nossa equipe de back-office, né, administrativamente falando, promotores, nosso comercial, né, nossa logística agora com terceiros também, né, acho que esse conjunto de ações faz a gente ter essa diferenciação, né, uma coisa que eles trazem muito, que é o nosso Cozinha-me Massas, por exemplo, né, que é um programa que a gente tem no Instagram também, mostrando receitas, né, participar desses eventos com os clientes, acho que tudo isso é um somatório de coisas que faz a gente ter esses diferenciais, né? Nós somos hoje o mix mais completo da nossa categoria, né? Então, a gente sabe o desafio a nível industrial, que é isso,
né? Ter um portfólio grande também exige muito da fábrica. Sim. O pessoal fala que a gente tem mini fábricas dentro da fábrica, né? Porque a linha de salgado não tem nada a ver com a linha da massa pastel, por exemplo, né? São mini fábricas dentro de uma grande fábrica, dentro né? de um contexto ali que junto forma todo o mix de vocês. Isso aí. Legal. Gente, o papo tá muito bom, mas eu tenho que chamar um intervalinho e a gente volta já. Tá bom. Começou a maior edição da história dos selinhos no Caetá. Uma coleção exclusiva da linha Naturale Master Pro, a mesma marca das facas da primeira edição que foi um sucesso. Itens de alto padrão com alumínio forjado, cabo de toque macio e base para qualquer tipo de fogão, inclusive indução. Revestimento cerâmico antiaderente. A linha completa possui 2 frigideiras. Por trás de cada doce incrível, tem alguém que ama o que faz. A Doces Rosito é parceira de quem transforma ingredientes em verdadeiras obras de carinho. Há mais de 30 anos em Concórdia, oferecemos variedade, qualidade e condições especiais para compras com CNPJ. Doces Rosito, a escolha de quem vive da doçura todos os dias. Rua Marguerita Campese Dalla Costa, número 63, pertinho da Rádio Rural. WhatsApp 49 984 17 8672. Transformar um simples pedaço de carne no churrasco perfeito exige muito mais do que técnica. Não é apenas entregar carne, é o resultado de uma seleção rigorosa feita por quem entende de verdade do assunto. Do churrasco de domingo ao jantar especial, a Friwest garante cortes bovinos com a qualidade que você conhece e a confiança que você sente. Descubra o padrão Friwest e surpreenda seu paladar. Friwest, especialistas em cortes bovinos. Você consegue sentir o cheiro de um pão de queijo quentinho só de olhar para a TV? Esse é o segredo do legítimo sabor mineiro, que a nossa família aprendeu com a vovó e trouxe direto para a mesa do catarinense. Desde 2006, unimos matérias-primas naturais com a criatividade. Uma linha exclusiva com temperos, recheios e misturas práticas, nutritivas e deliciosas. Leve o verdadeiro sabor e carinho para sua rotina. Catarininho, o pão de queijo incrivelmente bom. Voltamos aqui nos estúdios, estamos com o Cris e com a Bia, da Mimassas. Bia, eu queria que você colocasse para nós como que você enxerga atualmente o papel das mulheres na liderança. Você é uma delas que está na liderança, então eu queria que você colocasse para nós. Eu acho que cada um tem sua individualidade e consegue contribuir, né? Mas acho que a maior força da mulher está em ser mulher, né? Então, assumir o nosso lugar de cuidado, de ver além, né? A gente tem um cuidado muito grande na fábrica também com o direcionamento de cada linha, né? Então, linhas que precisam de mais homens, linhas que precisam daquele olhar um pouco mais atento da mulher, né? Eu nunca... Se eu disser, eu enfrentei alguma coisa, eu acho que eu nunca me atentei muito a isso. Eu sempre fiz o meu, né? Independentemente de qualquer coisa, e sempre acredito que a gente tem que seguir fazendo, né? Eu acho que eu tenho, por exemplo, um diretor hoje, né, que é um monstro comercialmente falando, né? Que tem muita energia e tal. Eu sempre falo pra ele, eu não sou igual a você, né? Se eu pegar essa mesma energia tua e colocar no resto da companhia, eu explodo a companhia. Tem que então, eu preciso equilibrar, né? E entender. E eu acho que a mulher, ela tem esse feeling, né? Essa oportunidade de olhar as coisas por uma perspectiva única, né? E eu venho de 2 mulheres muito fortes, né? Minha mãe e minha avó. Então, são uma referência para mim, né? E minha mãe nunca foi de olhar para a tarefa e dizer, isso dá para fazer, não dá para fazer, indiferente de sexo. Ela sempre tentou fazer acontecer com todo o recurso que tinha, né? Minha avó foi empregada doméstica durante 27 anos, né? Não conseguiu se alfabetizar, né? Depois que ela ficou mais velha, que ela foi estudar, enfim. E hoje a gente foi fazer a comemoração na empresa, ela fez um coraçãozinho, que ela não sabe escrever, né? Mas eu acho que essa força tá no meu sangue, né? E a força de indiferente do que vier, tem força para fazer acontecer, né? Porque a mulher, ela passa uma rotina dupla, ou tudo que vier e ainda consegue entregar com excelência, né? Legal, isso é bem bacana. Cris, qual que é a importância hoje de ouvir os clientes, né, e equipe, tá, para desenvolvimento de novos produtos?
Acho que é de suma importância, né? Acho que a gente precisa ter essa conexão não só com o cliente final, mas também com o que o mercado está precisando no momento, com as tendências mundiais, com o que está acontecendo no mundo. A gente precisa estar sempre atento e entendendo se isso faz sentido, se não faz, se encaixa no nosso mix de produtos, né? Até dentro das nossas tarefas lá tem visitas a clientes, visitas a lojas, entender o que as pessoas estão querendo ou que estão precisando naquele momento, né? Acho que isso é parte do processo e é muito importante para nós poder chegar num produto final competitivo e saboroso, tudo isso, né? E a fábrica sabe fazer, né? Então, às vezes, a gente, enquanto P&D, pensa umas coisas, chega lá na fábrica e mostra pro operador. Será que se ele chega e desce na máquina? Será que esse ponto vai... Não, esse aí vai dar certo. Esse aqui nós vamos fazer as pessoas são acontecer. muito participativas e elas adoram os testes, né? Ou, Cris, assim não dá. Precisa ser um pouco mais leve. Precisa mudar. São muito participativas, né? Elas... não só de fora, né, mas de dentro mesmo, elas vêm, Cris, se fosse colocar isso, se fosse usar esse tempero, se fosse fazer daquele jeito, né, então a gente sempre tenta escutar, entender se faz sentido e tentar aplicar isso, pelo menos testar, né, acho que nós, como P&D, temos que estar sempre testando, buscando novas formas de fazer, e eu acho que essas participações são essenciais. Legal. Bia, e quando vocês estão nesse crescimento, ela exige sempre, como você falou, novos líderes, novos gestores, novos cargos, como vocês falaram. E como que você usa isso para desenvolver ou identificar novos talentos dentro da própria fábrica? Tem algo assim que você pode deixar assim? Fenomenal, né? Falei ontem pro Cris, de um colaborador que a gente teve, que saiu e voltou. E eu falei, eu acho que quando ele teve com nós antes, a gente não tinha uma liderança preparada para perceber o talento que ele era. Né? Eu acho que o líder, ele tem que ser humilde, né? Ele não pode jamais ter medo de que a equipe fique maior que ele, ou que tenha alguém melhor que ele. A maior alegria da minha vida, eu sempre falo isso pro time, né? É saber que eu vou sentar com o meu financeiro e ele é muito melhor que eu, entendeu? E que ele vai me dar uma aula e eu vou dizer, acho que é isso, mas vamos olhar isso também e tal, e construímos juntos, né? Então, eu acho que eu sou uma pessoa que eu tenho uma dificuldade em querer deixar alguém pelo caminho, né? É uma dádiva, mas às vezes também é complicado, né? Porque nem todo mundo quer acompanhar o crescimento às e o vezes precisa, né? Deixar aquele funcionário ali para tem que fazer. E eu sempre tento fazer a pessoa olhar, eu acho que ter uma conversa honesta e criar esse lugar com o time deles saber que eles podem contar comigo, né? Então, eu não sei fazer isso. Cara, se tu disser que não sabe, a gente vai aprender junto, vamos contratar uma mentoria, tu vai para uma especialização, né? Mas a gente também tem que cuidar para não sonhar mais que a pessoa, né? Então, eu sonho mais que todo mundo, eu acho. Eu fico tipo, nossa, tu é cheio de potencial, tu tem que fazer isso. Às vezes a pessoa fica tipo, tá bom, né? E eu fico tipo, não, Fulaninha, tu tem que... Nossa, tu vai muito bem nessa área e tal. Hoje, fui abraçar o pessoal na produção e falei, tu é um matemático, né? Pro Vim, né? Porque nosso encarregado de produção falou, nossa, nós temos um guri que é excelente com conta, ele faz tudo de cabeça, o percentual das massadas e tal. Falei, cara, esse guri pode ir para um apontamento, temos que olhar para ele, né? Enfim, olhar então, diferente, tem que olhar, e eu acho que tem que dar a oportunidade da pessoa errar, né? Eu acho que só a oportunidade de errar faz a pessoa crescer. Quando ela consegue errar, né, nas ressalvas das responsabilidades, né, a gente sabe o que erra e custa a empresa, e o que erra e a gente ajusta ali, tá tudo certo, o que não impacta o cliente, né, mas a gente erra com a pessoa, ela aprende, e a partir dali ela é outra pessoa, né, então a gente tem uma pessoa maravilhosa na equipe também, que é a Bela, né, que começou como recepcionista, ela foi uma indicação que a gente teve, passou para o financeiro, né, e essa semana a gente teve um ajuste no relatório, eu mandei uma mensagem para ela também, falei, Bela, acho que esse número aqui dá uma conferida, né, e ela até foi me escrever a mensagem de aniversário, foi muito importante para mim, ela escreveu, Barbie, você sempre é acolhimento, né, porque ela tinha cometido um erro, um detalhe, né, no relatório, e eu falei, Bela, há um ano atrás a gente estava discutindo se a música que estava tocando na fábrica era adequada ou não, né, e hoje tu tá me apresentando um relatório financeiro, né, direto para CEO, que eu posso tomar uma decisão e eu só quero que ajuste o número aqui, né? Então, isso é olhar com amor e cuidado para as pessoas e enxergar potencial nelas. Né? Eu acho que, complementando um pouco, né, uma coisa que a Bia tem muito aberto, que é do tentar, né, tentar, testar, vamos ver se vai dar certo, se a pessoa tem potencial ou não. A gente tá sempre em desenvolvimento, né, a gente tem inúmeras mentorias e conselheiros e mentores, estão sempre nos auxiliando, né, como liderança, mas também para o time, né, a gente até tinha uma colaboradora que acabou saindo, mas ela sempre falou, meu Deus, vocês são muito abertos
abertos a tentar, a mudar um processo, a testar, ver se vai melhorar, se não vai, né? Eu acho que isso vem muito da Bia e que passou para nós, líderes, né? E que a gente tem isso com a equipe, né? De tentar. Se tu acha que tem como melhorar o processo, ou melhorar o resultado, ou melhorar, vamos tentar. Se não der certo, a gente volta para onde a gente estava, né? Mas se deu certo... A gente, se veio para somar, se tá veio tudo para certo. somar, a gente subiu mais um nível, né? Cris, você acha que existe alguma tendência gastronômica que você acredita que veio para ficar, assim, no mercado? Acho que tem algumas, né? Acho que tudo é meio passageiro, né? Acho que tem algumas coisas que ficaram mais. Acho que a gente teve a questão da linha da Air Fryer, que é uma coisa que veio nos últimos anos muito forte. Agora isso tá muito forte mesmo. Muito forte, né? A gente entende isso, né? Tem esse produto de desenvolvimento, tem outros dessa linha Air Fryer também em desenvolvimento, né? Porque acho que é uma tendência que veio para ficar, né? As questões de pastéis e coisas sem fritura, acho que também é uma tendência, né? Que a gente está olhando para isso também, né? Acho que são coisas que vieram para ficar, né? As coisas... pratos prontos, né? Acho que quanto mais praticidade para o dia a dia das pessoas, a rotina tem sido corrida, né? Eu acho que as pessoas têm buscado essa praticidade. Eu acho que é uma coisa que a gente cada vez mais vai olhar para isso, como indústria também. Para os dois, qual é o sonho de vocês dois? Que já falaram aqui, mas eu vou fazer essa pergunta para os dois agora. Mimassa para os próximos 10 anos, um sonho. O meu sonho é que a empresa seja uma referência a nível nacional, né? Quando eu fui definir a visão, eu pensei, será que define uma visão um pouco de mais longo prazo e mais audaciosa? Ou será que a gente faz uma visão de 3 anos, porque a gente nunca tinha feito esse processo antes, né? E encontramos nos 3 anos uma oportunidade de cuidar mais o curto prazo. Porque assim, pode olhar na nossa vida, a gente se fala, ano que vem eu vou fazer tal coisa. Né? Isso. E quando a gente, às vezes, projeta muito pra frente, a gente tira o poder do curto prazo, né? E, na verdade, o sucesso de 3 anos está sendo construído agora, hoje, né? Então, eu acredito muito nesse poder. E eu sei que a Mimassa é uma empresa cheia de potencial. Né? Eu acho que a gente tem um diferencial no cuidado com as pessoas que se transcreve quando alguém come o produto e sente aquele sabor. Não é só tempero. Né? Eu acho que é amor, é cuidado, e se a gente conseguir, né, e a gente vai conseguir escalar isso a nível Brasil, a gente vai ter uma indústria referência, né, então ser top 3, né, é um grande sonho abrindo o coração nesse sentido, né. Eu acho que é muito parecido, né? A gente caminha muito junto, eu só complementaria, né? De ser uma referência no Brasil, mas também ser reconhecido pelo nosso mix, né? Pelo nosso sabor, pelos nossos produtos, conseguir ser referência, ser pioneiro em algumas linhas, acho que isso é só um up a mais do sonho da Bia, que também é um sonho meu, né? Legal. E Bia, um legado que a Mimassa deseja deixar para os colaboradores, para a comunidade, para os próprios clientes, né? Eu falo isso sempre, né? Que eu quero que a Mimassa seja um túnel, né? Eu nunca cobro de ninguém que fique para sempre, mas eu quero que a pessoa consiga entrar e se melhorar lá dentro. Né? Então, eu sou uma pessoa que olho muito para a família, para o cuidado com as pessoas, e às vezes eu falo pro Cris, né? E eu falo, cara, a gente tem esse slogan da família, será que a gente não pode fazer alguma coisa para tentar ajudar as nossas famílias? Porque às vezes o trato em casa não é tão bom, enfim, tem tanta coisa que a gente poderia fazer um ajuste, né? Então, quando a gente vai fazer um treinamento com a RH, eu gosto de participar, de estar lá, seja como falar alguma coisa para alguém, né? Porque às vezes os auxiliares de produção são um pouco mais nervosos, né? É um cuidado diferente com as palavras, como é que a gente ensina essas pessoas a conseguir dizer o que elas precisam dizer, sim, sem faltar com a educação, expressar, né? Sem magoar o outro, mas também construindo um ambiente que a gente permite, né? Com que tudo seja dito. Então, acho que se a gente puder deixar um aconchego, né? Um carinho de Mimassa no coração das pessoas, no sentido de, cara, eu trabalhei lá e foi maravilhoso, uma empresa incrível, né? E eu acho que a gente tem muito isso já. Né? É da nossa essência, é da nossa né? essência. Esse carinho, esse cuidado, né? Com as pessoas, não só com as pessoas, né? Mas com o todo, né? Com a família da pessoa que tá lá também, né? E continuar isso, né? Preservar esse legado enquanto dobra de tamanho é um desafio. É um desafio, né? Que, e eu vejo que isso tá, quando a gente conversa aqui com você, a gente sente que tá muito no que vocês querem, no que vocês fazem dia a dia, né? Então, eu disse até para Maria no evento que quando eu provei, que vocês lançaram recentemente, então eu tive o prazer de provar no lançamento. No lançamento, vamos dizer assim, né? E eu falei, olha, é totalmente diferente de outros produtos que vocês lançaram e de outros produtos que tem.
e realmente ele entrega tudo o que tá prometendo. Tem sabor, a massa é fininha, é bem recheado. Falei isso pro Cris um dia. Então, assim... Falou até, acho que a nível industrial não dava pra fazer uma massa fininha assim, né? Era marketing, né? Eu achei que era marketing. Eu falei, a minha visão é isso, porque quando você olha para um produto que a gente sabe que é uma escala industrial, você vai esperar qualidade, mas você já espera alguma falha, vamos dizer assim. E não tem, gente. Desculpa, não é, mas não tem. O produto a massa é fininha, é bem recheada, é saborosa. Então é leve, né? É leve, é muito parecido com o que a gente faz em casa, que é o que vocês... Então, no dia eu usei essa frase, eu falei assim, realmente vocês estão entregando o que está dizendo. Amém. Ela ficou ela ficou bem emocionada na hora que eu falei, porque realmente é o que está prometendo, então não é algo... Então, parabéns a toda a trajetória de vocês, não é à toa que vocês estão onde estão, né? Estão chegando e com certeza vão alcançar todos os objetivos, né? E eu queria deixar para vocês, que a gente tá chegando ao fim do nosso programa, eu queria deixar esse espaço para vocês, aonde a gente encontra os produtos da Mimassa. Tem, além dos principais supermercados, né? Tem no Caetá, então, que é o nosso parceiro aqui, mas podem deixar bem aberto uma mensagem para o pessoal que tá aí em casa sobre a Mimassa. Perfeito, acho que eu falo, né, acho que os produtos de massa estão em todo o sul do Brasil agora, né, a gente está tendo desde o Paraná, Santa Catarina, quase como um todo, né, e o norte do Rio Grande do Sul, sempre em quase todos os mercados aqui da nossa região, né, acho que todos, dá para se dizer assim, né, só procurar o roxinho da prateleira, a gente vai estar lá. Acho que é isso, né? Só agradecer mesmo. Eu também quero agradecer imensamente a presença de vocês, da Beatriz, do Christian. Eu acho que compartilhar todas essas histórias, experiências que a gente teve aqui, visão de futuro, a gente tem aqui 2 jovens empreendedores que vão aí daqui a pouco, pode tá gravado lá agora essa entrevista, então daqui a pouco vão estar dando entrevista aí em outros patamares maiores. E este foi mais um Entre Taças, direto dos estúdios da TV Concórdia, que foi um oferecimento de Caetá Supermercados, Doces Rosito, Pães de Queijos Catarini e Frioeste Carnes. Até a próxima.